A paz do Senhor. Vamos para mais um comentário bíblico. Estamos estudando acerca do livro do Êxodo e hoje é a lição de número 8. Ela está inserida no capítulo 20 do livro do Êxodo. E o título da lição é Os 10 Mandamentos. Mas antes eu quero lhe fazer um pedido. Que você se inscreva no meu canal, que você dê o seu like, o seu dislike, que você comente, que você compartilhe, me dá aí essa força aí, e que Deus abençoe. Vamos para a lição. A lição de hoje, lição de número 8, Êxodo, capítulo 20, é falar sobre os 10 mandamentos. Tem muita discussão acerca dos mandamentos, acerca da lei de Deus e dos mandamentos, que são duas coisas diferentes. E isso tem dado um embate muito grande na igreja. Muita gente não quer tocar no assunto por falta de conhecimento, e é onde peca, porque quando a gente não bota em pauta, quando a gente não discute, a gente não aprende. A lição ela traz sempre 3 objetivos. O primeiro é ressaltar a importância dos 10 mandamentos. O segundo é alterar para a moralidade de Deus. E o terceiro é conscientizar os 10 mandamentos, né? Pois bem, o textuário vai dizer: então falou Deus todas essas palavras, Êxodo 20, verso 1. A verdade prática vai dizer: os 10 mandamentos foram sustentáculo ético fundamental da civilização humana. Ele não foi, ele é, né? Os mandamentos e a lei de Deus continua sendo o sustentáculo. Porque a palavra de Deus vai dizer que enquanto esse céu e essa terra não passar, quando Deus não fizer novos céus e novas terras, a lei permanece. Pois bem, a introdução aos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos eram parte da aliança entre Deus e Israel quando ele libertou a nação para si e fez dela um povo especial, um povo peculiar, um povo particular. É curioso que 9 desses mandamentos serão repetidos nas epístolas do Novo Testamento, sugerindo que devem ser obedecidos pela igreja. O único que não aparece aqui é o mandamento que determina a guarda do sábado, indicando expressamente não ser necessário a guarda do sábado. Pois bem, os 10 mandamentos. O primeiro tópico aqui vai falar os 10 mandamentos. Neste tópico veremos aspectos gerais dos 10 mandamentos, necessários para uma adequada compreensão destes. Primeiro, o seu autor. O autor é Deus, né? O autor da palavra de Deus é Deus, na pessoa do Espírito Santo. Por mais que tenha sido escrito por Moisés, depois ser escrito por Davi, pelos 40 homens que Deus usou durante 16 séculos para escrever a Bíblia, mas o autor sempre foi o Espírito Santo. Agora, escritor é que o Espírito Santo escolheu alguns homens, mas o autor sempre foi ele, e apenas o escritor que coube ao homem. Então o autor é Deus, então falou Deus todas essas palavras. O autor dos 10 mandamentos é Deus. Moisés é apenas o emissário, apenas o escritor. Êxodo 31, 18. Os chama de tábuas do testemunho, as tábuas da lei, as tábuas do testemunho, e diz que foram escritos pelo dedo de Deus. Essa expressão dedo de Deus, ela é o Espírito Santo. Jesus vai falar isso quando ele vai expulsar um demônio. Ele expulsa um espírito imundo, e aí os fariseus ali, os sumos sacerdotes, os fariseus vão dizer: ele expulsa o demônio pelo poder do príncipe dos demônios, pelo poder de Beelzebu. Aí Jesus vai dizer: não, se eu expulso pelo poder de Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Eu expulso os espíritos imundos pelo dedo de Deus, ou seja, pelo Espírito de Deus.
Então, toda a expressão na Bíblia que fala sobre o dedo de Deus está falando sobre o Espírito de Deus. Quando Deus fala, Deus não tem dedo, Deus não tem mão, Deus não tem asa, mas isso é uma forma, uma tipologia que ele usa para que a gente possa entender. Então, Lucas está registrado em Lucas capítulo 11, verso 20, né? Se eu expulso pelo dedo de Deus, por quem expulsa os vossos filhos? Então, a expressão dedo de Deus significa o Espírito Santo. E aqui, Mateus 6,10, fala sobre venha o teu reino. Quando ele fala aqui sobre a lei, os 10 mandamentos revelam alguns aspectos do seu autor. Primeiro, letra A, sua moralidade. Letra B, a sua personalidade, né? A letra C, sua sabedoria. Na letra C, né? Concluindo aqui na letra C, a sua sabedoria. Não haveria crimes ou relacionamentos, né? Os relacionamentos humanos seriam ordenados ou honrados, e Deus seria glorificado, né? Se o homem atentasse para viver a vontade de Deus, para viver o reino de Deus aqui na terra. Claro que Deus quis isso para o homem, mas o homem não conseguiu. É por isso que Jesus veio, é por isso que Deus envia o seu Filho. E aqui, quando em Mateus, ali na oração modelo, em Mateus, Jesus diz assim, no capítulo 6, verso 10, venha a nós o teu reino. Porque no reino de Deus, né, a gente diz assim, seja feito aqui embaixo na terra, da mesma forma que é feito aí em cima, nos mais altos dos céus. Porque lá é feita a vontade de Deus. Aqui na terra não, porque Jesus ainda não está reinando. Deus entregou esse reino para os homens. E o homem entregou para Satanás lá no Éden. E agora aquele que se chega a Cristo vive nesse reino satânico, implantando, expandindo o reino de Deus aqui na terra. A nossa missão, a missão da igreja é expandir o reino de Deus. É pregar o reino de Deus, o evangelho do reino, e não mais o evangelho da graça que foi pregado. Todo mundo sabe que Jesus é o Salvador, por mais que não aceite. Agora, acerca do reino, pouco é falado, pouco é pregado. Tanto é que Jesus diz que quando a última nação ouvir o evangelho do reino, ele vem. Então, nós temos que apressar a vinda do Senhor, né? Pregando o evangelho do reino. O segundo ponto aqui vai falar a sua importância. Qual é a importância dos 10 mandamentos? Né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, os 10 mandamentos era ali era mandamento é diferente de lei, né? As leis são 613 prerrogativas, e o mandamento são 10, né? Então, aqui o Senhor, em primeira mão, o Senhor dá 10 mandamentos, e através desses mandamentos, ele vai falar para Moisés, e aí sai 613 prerrogativas da lei, né? Que é para o bom viver, que é para as pessoas viverem bem, para o povo de Deus viver bem, sem ter problema com o mundo e sem ter problema com eles mesmos. É para isso que é os mandamentos e a lei de Deus. E aqui no terceiro ponto vem a relação com o Novo Testamento. Qual é a relação dos 10 mandamentos com o reino, com o Novo Testamento? Tem tudo a ver. Ninguém jamais vai entender o Novo Testamento se não estudar o Antigo Testamento. Você não vai saber nada da nova pacto, da nova aliança, se você não estudar o Antigo, né? Tem tudo a ver. Então, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardo os meus mandamentos. Assim como ele diz que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª, no tocante àqueles que obedecem, Deus ele tem misericórdia até da 1000ª geração. Qual a relação dos 10 mandamentos com a nova aliança? Eles são aplicáveis ainda hoje. Devemos obedecer a todos ou apenas alguns, o que eles significam à luz da revelação de Deus em Cristo, né? O Antigo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer que ele é aio.
né? Ele vai dizer que ele vai nos trazer para o novo. Aio ele é um tutor, é aquela pessoa que pega aquela criança que é para conduzir a escola. Isso na Roma antiga, né? O tutor pegava a criança e levava para uma pessoa, porque naquela época não tinha escola, sala de aula, a pessoa entregava para um sábio. Aquelas pessoas que tinham condição entregavam seu filho para um sábio, e esse sábio ia ensinar aquela criança. E essa criança era colocada na mão de um tutor para evitar de ser molestada, de ser saqueada na estrada, né? Rumo à casa desse sábio. No caso do apóstolo Paulo, por exemplo, os pais deles mesmos sendo de origem judaica, mas não moravam em Jerusalém, né? Não moravam no Israel, eles moravam em Roma. E eles botaram Paulo, né, para estudar aos pés de Gamaliel, que é um rabino, né, judaico. Então, o tutor é aquele que leva a pessoa até o sábio. Então, o Antigo Testamento é o tutor que nos trouxe até Jesus, até o Novo Testamento. É impossível chegar no Novo Testamento e entender alguma coisa se não vier através do tutor, se não ler, se não estudar. Por isso que a maioria das religiões, elas não conhecem Jesus, porque Jesus está oculto. Jesus está oculto tanto na nova aliança, quanto na antiga aliança, quanto na nova. Jesus só vai se descortinar na nova se você o encontrar na antiga. Pois bem, então aqui, como nós falamos, a lei, os mandamentos são 10, né? Os mandamentos são 10. E a lei são 613. Dos 613 mandamentos da lei, 248 são permissivos, são positivos, são permissão. Deus permite, olha, isso vocês podem. 365 são proibitivos, são negativos. O que é que isso nos fala? Que para cada dia do ano tem um mandamento negativo, a gente ter o cuidado, não faça isso. Não faça aquilo, tenha cuidado, né? 365 dias, são 365 mandamentos proibitivos, negativos, para a gente ter atenção de não fazer. Pois bem, dos 613 mandamentos, isso está registrado também lá aqui na indumentária, né? na roupa do sumo sacerdote. Se você observar e você ler, você vai encontrar isso lá em Êxodo 28, 33, que você vai encontrar os sinos de ouro e as romãs. A romã é uma fruta, né, de Israel, é uma das culturas de Israel, das 7 culturas de Israel. Israel tem 7 culturas anuais, e uma das 7ª é a romã, é uma fruta. E ela, quando ela é perfeita, se não tiver nenhum problema, ela tem 613 sementes. Por isso que ela está presente aqui na vestimenta do sumo sacerdote. Se você for olhar na vestimenta dele, Êxodo 28, de 33 a 35, vai estar os sinos de ouro e as romãs. Os sinos é para chamar a atenção quando o sacerdote se movimenta nos Santos dos Santos. Os sinos, né, faz aquele barulho para ele atentar para os 613 mandamentos da lei ali. São simbologias. A simbologia fala muito, porque Deus só fala através de símbolo. O segundo mandamento aqui, nós tivemos aqui o primeiro, os 10 mandamentos. O segundo ponto vai falar dos mandamentos verticais. O que é vertical? É o homem em relação a Deus, aquilo que é vertical, né? O homem em relação a Deus, são mandamentos verticais. Então, dos mandamentos verticais, são apenas 4, né? Os 10 mandamentos contêm duas divisões básicas. Os primeiros 4, cujo foco é Deus, são chamados verticais. E os últimos 6, o foco, são próximos, são chamados horizontais, que são em relação ao próximo, né? E a palavra de Deus vai dizer lá o apóstolo Paulo, lá em Gálatas 5, ele vai dizer que se a gente amar o próximo, cumpriu toda a lei, né? Para você cumprir toda a lei, é só amar o próximo. E aqui,
O mandamento vertical são 4, né? Não terás outros deuses diante de ti, não farás para ti imagem de escultura, né? Esses 4 primeiros mandamentos. E muita gente fala dos mandamentos, tem até denominação que segue o 7º dia, mas se você for olhar, ninguém sabe os 10 mandamentos de cor, como o judeu, né? Eles falam sempre nos 10 mandamentos, fala sempre no 7º dia. No 7º dia tem que seguir os mandamentos, mas se você falar, a pessoa não vai falar 7, não vai falar 6. Então, quando ele fala aqui no primeiro, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, e não se curvará diante delas, né? Ou seja, Deus, ele não quer que faça, ele não quer que tenha em casa, e ele não quer que adore, né? Então, esses são os mandamentos verticais. O uso dos mandamentos, né? Não terás outro Deus, né? O uso do nome de Deus, né? O nome de Deus não usar em vão, para não usar o nome de Deus em vão. Isso ele está dizendo para o povo dele, não é para o mundo. O mundo não tem conhecimento disso. Esses mandamentos aqui é para o povo de Deus, que Deus está separando, quando Deus separou ali no Egito. Então, o mandamento, a Bíblia, é para o povo de Deus, é para aquele que ele chama. E é para a gente, através desse mandamento, através da Bíblia, trazer aqueles que não conhecem, ensinando a Bíblia, coisa que está muito difícil nos dias de hoje. O uso do nome de Deus, 1 Coríntios, aqui são apenas ídolos falsos, né? Concluindo aqui o primeiro tópico do segundo, são ídolos falsos, né? Quem tem Deus, imagem de escultura. E o apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 10, 20 e 10, que está dizendo que por trás de cada imagem de escultura tem um espírito imundo, né? O segundo tópico aqui vai falar o nome de Deus, o uso do nome de Deus. Você vê que o mundo, ele usa muito o nome de Deus, ele não conhece Jesus. Todas as religiões, elas só falam o nome de Deus. Deus te acompanhe, Deus te abençoe, Deus vai contigo. Se Deus quiser, se Deus é assim, Deus assado, mas não fala o nome de Jesus, e a senha é Jesus. Temos que concluir em nome de Jesus, tudo que pedimos a Deus seja em nome de Jesus. Tudo que foi endereçado a Deus tem que ser em nome de Jesus, porque isso foi estabelecido pelo próprio Deus. E Jesus deixou isso bem claro, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega no Pai se não for por Jesus. Então, tudo que formos fazer tem que ser em nome de Jesus. E isso é que o mundo sem Deus não entende. Eles acham que é só Deus, porque eles não receberam Jesus, não conhecem Jesus. Jesus é o mistério oculto até hoje. Jesus foi mistério oculto no céu, Jesus foi mistério oculto na terra, e Jesus, ele só é revelado para aquele que busca, para aquele que quer. Ele andou aí por 3 anos e meio, nasceu e ficou 30 anos no anonimato. Depois de 3 anos e meio, ele saiu para a sua vida pública, para o seu ministério, mas mesmo assim não era conhecido. Quando muitos dos que conheciam diziam, esse aqui é o carpinteiro, é o filho de Maria, filho de José. Então eles não conhecem Jesus. Para conhecer Jesus tem que se render a ele, para ele se manifestar. Porque a palavra de Deus está em João 6, em João 6, 63, parece, João 6 está dizendo que a palavra do Senhor é espírito e vida. Então, por trás da palavra de Deus tem um espírito de Deus. Você não vai entender se o espírito não revelar. E é o que nós estamos buscando nesses últimos dias. A revelação de Deus, aquilo que Deus realmente está querendo falar. E não aquilo que a gente ouviu de Deus através da Bíblia que nos contaram, né? E a questão do sábado aqui, concluindo o terceiro ponto, vai dizer o sábado de descanso. O sábado é o Senhor. O descanso é o Senhor. O descanso não era a nova Canaã. Não era Canaã terrestre. O nosso descanso não é simplesmente a Canaã celeste, até porque nós não vamos morar no céu. Seria em vão Deus destruir a terra, destruir o céu e criar um novo céu e uma nova terra. Para que essa nova terra? E o que vai acontecer então, irmão? Vai acontecer que agora, nós com um corpo glorioso, nós vamos ter acesso ao céu.
como aquela situação que foi mostrada a Jacó naquela escada, uma escada que ligava o céu à terra. Como nós vamos ter um corpo glorificado, assim como o corpo de Jesus, que entrou no cenáculo para se apresentar para os seus discípulos sem abrir porta, entrou pela parede, porque o seu corpo já não estava mais preso a essa atmosfera, né? Quando ele se fez presente dentro do barco, quando eles estavam no meio do lago ali, né? E sem ser necessário ele agora estar no lugar, ele agora poderia estar independente do corpo físico, que ele é um corpo glorioso. Naquela situação que o corpo dele foi glorificado e ele trouxe ali na sua presença Moisés e Elias. Então nós, depois de glorificado, depois do nosso corpo salvo, porque o nosso corpo só será salvo na ressurreição, o Senhor ele tem uma salvação em 3 aspectos: a salvação no espírito, a judicial, a salvação da alma, né? Que é no cotidiano, que a alma vai crendo, vai aprendendo, e a salvação do corpo, que só vai acontecer na ressurreição. Pois bem, e aqui nesse terceiro ponto que fala do sábado, Jesus é o descanso. Quando ele diz assim: vinde a mim, né, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, não é para ir daqui para Belém, daqui para os Estados Unidos, daqui para Israel para encontrar descanso, é para ir para Jesus. E aonde Jesus está é o céu. E ele deixa isso bem claro ali em João capítulo 3, quando ele fala para Nicodemos. Nicodemos, o filho do homem que está no céu, só que ele estava lá em Jerusalém falando com Nicodemos. E aí em outra passagem ele vai dizer: para que onde eu esteja, para que onde eu estou, estejais vós também. Tem algumas traduções que está errado, que diz para onde eu estiver, de futuro, e não é. Jesus sempre fala do presente, é para onde eu estou. Aonde eu estou, estejais vós também. Ou seja, onde ele está é céu, porque ele é o descanso. O terceiro e último ponto vai falar de mandamentos. Né? Os mandamentos aqui que nós estamos concluindo aqui, horizontais, estava concluindo horizontais e os verticais. O terceiro mandamento aqui, o terceiro ponto é mandamentos horizontais. Gálatas 5,14, né? Se nós amarmos o nosso irmão, nós cumprimos toda a lei. E aí nós temos também, ali em Romanos capítulo 8, verso 1, né, que agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, porque já não andam mais segundo a lei. E aí tem um outro texto lá que fala que as coisas velhas passaram. O que é velho? Apesar de o nome não estar correto, que o nome é antigo, que é diferente de velho, né? As coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Então, é impossível para o homem cumprir a lei, mas Jesus cumpriu. Então, se eu estiver em Cristo, aí eu estou cumprindo a lei, porque Cristo cumpriu por mim. Mas Deus ali olha do céu à terra, não vê um justo sequer que possa cumprir essa lei. Por isso o Filho vem, né? Honrarias o pai. O primeiro mandamento aqui, mandamento horizontal, tá? Em Êxodo 20, verso 12 e 13, então, Paulo, ele escrevendo aos Efésios, ele traz esse mandamento, né? É honrar pai e mãe, que esse é o primeiro mandamento como promessa. E qual é a promessa? De viver muitos dias na terra. Quer viver muitos dias na terra, honra pai e mãe. Quer viver poucos dias, desonra pai e mãe. E aí, nesse segundo ponto aqui, não adulterarás, não furtarás, Êxodo 20, de 14 e 15. E o outro é, não darás falso testemunho, ponto 3, não cobiçarás. Então aqui são mandamentos horizontais do homem para com Deus, e verticais do homem para com Deus, e horizontais do homem para com o homem, para com o próximo. E esse terceiro ponto que ele vai concluir aqui, não darás falso testemunho. Nós queremos completar aqui, concluir aqui em Apocalipse 21, verso 1, vai dizer: um novo céu e uma nova terra. Lá quando Jesus vai estar
estabelecendo um novo céu e nova terra. Mateus 5,18. Enquanto existir terra e céu, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Ou seja, essa terra e esse céu ainda existem, então a lei permanece. Né? Em Mateus 24:35 vai dizer, até que o céu e a terra passem, né? Esse céu e essa terra vai passar, mas o Senhor criou novos céus e nova terra, para que o seu povo viva na terra. Claro que Jesus ainda vai vir nessa terra condenada, nessa terra, na situação que nós vivemos, Jesus vai vir governar nela durante 1000 anos com a igreja. E aí depois desses 1000 anos é que vai acontecer essa situação que serão criados, ele vai destruir essa terra, né, com fogo. Ela está reservada para o fogo. Está escrito lá, o apóstolo Pedro vai falar muito bem disso aqui em 1 Pedro. Ele vai falar que a terra está sendo entesourada. O que é entesourado? O que está sendo entesourado está guardado, é um tesouro. Está sendo entesourada para o fogo. E aí Deus criará novos céus e nova terra. Mas Jesus vai vir nessa terra, porque ele vai vir restaurar a terra, né, que outrora foi danificada pelo pecado. Assim como o céu também foi com o pecado, com Lúcifer, né, o primeiro líder que Deus cria. E aí esse primeiro líder não vivia no céu, mas como ele é espiritual, e aí o mundo, então o primeiro mundo se acaba, o primeiro dilúvio, através de Lúcifer. Aí depois vem o segundo dilúvio, que foi um pouco menor, que foi o dilúvio de Noé. E agora a terra está entesourada para o fogo. E Deus criará novos céus e nova terra. Então, que Deus abençoe. Tenha uma boa aula. Professores, alunos, pastores. Medite na palavra de Deus, mergulhe na palavra de Deus. Questione, pergunte. Não fique com dúvida. A sua dúvida ela tem que ser sanada. Se não der para ser sanada na igreja, busque fora da igreja. Mas não fique com a sua dúvida. Cresça em graça e conhecimento diante de Deus, porque você vai necessitar, você vai precisar, para não ser iludido, para não ser enganado. Porque a palavra de Deus diz que os dias são maus, e naqueles dias, até, se possível, enganaria até os escolhidos. Então tenha cuidado. Aprenda, cuide, busque, se informe, para que você não seja enganado. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.